É... Peraí. Ver se eu consigo compartilhar com vocês. O material. Aí só pega a slide. Vai conseguir... Tá vendo que tá abrindo aí na tela aí para vocês também? Tá carregando. O meu tá aparecendo. Ô, Lascula, mas você tá conseguindo ouvir minha voz direitinho, tá? Tô conseguindo ouvir. Então, beleza. Danube tá entrando de novo. O slide saiu daqui. Saiu. Oi, tô na área, tem alguém me ouvindo? Até que fim. Até que fim. Até que fim, até que fim, até que fim. Ai, até que enfim, aí. E aí? Oi? Como é que estão as coisas? Tão bem, graças a Deus. Tá, e o filhote, como é que tá? Cada vez mais linda, a cara do pai. Não faz isso com ele, não. Tem que estar a cara da mãe. Não, pelo amor de Deus. Não é? Para de inveja, Juliana. Fica quieta, para de inveja. Se falar que tá a cara da mãe, a gente vai acreditar que tá cada vez mais lindo, cara. Ai. Pois Bom, mas tá bem, graças a Deus. Que bom, cara. Fico feliz. E as crianças também na escola? Também na escola, as neném? Você tem uma filhinha já grandinha, né? Eu só tenho uma menina que tá tenso, viu? A criança tá agitada. Já falou que não aguentando mais ficar em casa. Sei muito bem o que é isso. Vamos lá, então, pessoal. Você até aprendeu a ler. Eu vou começar explicando a vocês de onde a gente parou no último encontro. Tá certo? E aí eu trouxe aqui agora o slide 30. Tá dando para vocês verem? Sim. Tá no 31 agora. Voltou, slide 30. Tô conseguindo ver, não, viu? Que coisa bacana, tem um negócio aqui chamado assumir o controle. Eu não tô vendo nada, não, hein? Tá vendo, não? Não, mas eu tô com ele aberto aqui. Pode falar aí. Não tô vendo, não. Eu trouxe aqui inicialmente para vocês aquilo que eu comentei quando eu estava falando, a terapia do esquema, ela vem da terapia cognitiva. E ela utiliza a terapia cognitiva, porque ela é uma terapia cognitiva. Oi? Não tô entendendo nada que você tá falando. Tá falando tudo embolado. Vou falar novamente. A terapia do esquema, ela vem da terapia cognitiva, do Iron Beck. Né? Ela é uma terapia cognitiva. E aí, existem algumas diferenças. E aí eu junto essas diferenças para ficar mais elucidar por onde a gente vai caminhar. Bom, a terapia do esquema... Professor, ela é TCC
Porque, assim, se tem... eu já vi que, assim, eu tô antecipando, né? Aham. Tem uma coisa aqui, a TCC racional, terapia de esquema emotiva. Como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Eu vou esperar a sua explicação. É porque, o Bruno, o terapeuta do esquema, como eu já disse, a base da terapia do esquema, você vai encontrar em todos os livros terapia cognitiva. Terapia cognitiva esquemática. O Jeff Young, ele percebeu, ele não anulou o cognitivismo. Ele não é o contrário de uma. Ele é uma mais outra. Por isso que a base dela é o cognitivismo. Porque o terapeuta do esquema, ele não trabalha as emoções o tempo todo. A terapia cognitiva, ela trabalha como base o racionalismo. Quer dizer, o meu paciente, ele acredita-se que ele muda de comportamento ao ele tomar consciência dos seus padrões de pensamentos, comportamentos e emoções que são disfuncionais. A terapia do esquema também é dessa forma. Só que chega um momento que nós trabalhamos outras estratégias emotivas, que não são necessariamente uma base racional. Então, ela é também racional. Ela é também racional por causa da sua base. Vamos lá, a TCC, quem é só cognitivo, a terapia é mais curta. A terapia do esquema, por trabalhar, passar pelas emoções, estratégias emocionais, ela é um pouco mais longa. E não necessariamente, por que ela é mais longa? Quando você passa pelo caminho, que você trabalhou as questões racionais, o terapeuta cognitivo, ele para. Chegamos a um consenso. O terapeuta do esquema, ele vai mostrar outras questões além do racional, que perpassa as emoções. O terapeuta cognitivo, ele trabalha o que está te causando, qual que é a sua dificuldade. Já o terapeuta cognitivo, emocional, esquemático, aliás, ele vai trabalhar os problemas que perpassaram na dificuldade deles de vivências anteriores e que acaba, de certo modo, dificultando ele enfrentar o momento agora. Então, ele sempre faz uma correlação. Hoje mesmo, eu atendi uma paciente que ela sempre faz essa correlação de algo do passado. O terapeuta cognitivo, ele sempre vai tender a trazer para mostrar que é uma questão do agora. O terapeuta do esquema, ele não nega o passado. E ele compreende que o agora está relacionado ao passado. De maneira forte, intensa. A terapia cognitiva... Vai muito do que o Freud ele fala, da questão das teorias dele, do desenvolvimento nas fases psicossexuais, ou isso aí é totalmente diferente? O que acontece, Bruno? A terapia do esquema, lá nos primeiros slides, fala assim, olha, o bom dela, e que, por exemplo, eu como terapeuta, eu fico à vontade, é porque ela não é uma terapia assim. Se você for um behaviorista, você tem que ver só pelo olhar behaviorista. Se você for um psicanalista, não permite muito você ir por outro olhar, a não ser pela psicanálise. A terapia do esquema, ela é uma terapia integrativa. Ela tem base cognitiva, mas ela permite um olhar que ela não tem nenhum problema se você, quando você, por exemplo, vê os esquemas, que a gente deve começar lá nos próximos encontros, que hoje eu já vou passar um inventário para você responder, para você saber quais são os seus esquemas. Você vê o esquema de emaranhamento.
Aí você percebe que tem a ver com essa questão lá da fase da infância, da superproteção materna, paterna, na elaboração da personalidade. Agora, ela não é uma terapia psicanalítica, mas ela não nega a leitura psicanalítica. Ótimo. Você vai ver que ela permite você fazer essas leituras. Ok? Ótimo. Bom, a herança da personalidade é filogenética. Filogenética é desenvolvida ao longo do tempo. Já na terapia do esquema, a personalidade ela não tem tanto valor. Ela é uma consequência do temperamento. Então, você vai encontrar uma riqueza muito grande de artigos explicando temperamento. E que o temperamento, os principais autores dizem que a criança nasce com ela. Personalidade, você já sabe que a gente não nasce com personalidade, ela é formada. Mas o temperamento, que é pré-personalidade, ele vem antes da personalidade, é uma herança possivelmente mais genética mesmo, né? Porque a criança, ela desde o início já demonstrava esse tipo de comportamento. E não necessariamente ela aprendeu com alguém. A terapia cognitiva, ela tem uma aliança terapêutica empática, aberta. Na terapia do esquema, o terapeuta engaja com o paciente. Então, assim, os pacientes têm o telefone do terapeuta, liga, conversa, sabe? Eu já fiz terapia na padaria, uma vez acabou a luz no centro, no meu consultório, vão lá, vão para o total. As pessoas estão achando que ele está batendo papo. É claro que eu perguntei se estava à vontade. Já fiz terapia, a gente caminhando na ilha. Léo, eu tô assim assado. Você pode caminhar na ilha comigo? Pode. Então, manda recado, eu respondo à medida do possível que eu posso. Então, há um engajamento do terapeuta muito grande. A gente liga para dar os parabéns. Então, é dessa forma. No cognitivismo, há um empirismo colaborativo. Vamos tentando para ver o que vai dar certo para ficar. Né? Ah, tá. No terapêutico, eu acabei olhando aqui errado. A relação terapeuta-paciente é um modelo de mudança. Então, o terapeuta compartilha também muitas das suas experiências quando ele vê que é similar. E não tem nenhum problema você contar. Você pede licença e compartilha sua experiência. Experiência de aprendizagem ao longo da vida, na terapia cognitiva. E aqui na terapia do esquema o tempo todo, quais são as necessidades emocionais que não foram supridas. E a gente vai começar a ver um pouco dessas necessidades emocionais hoje. E aqui na terapia cognitiva, mudança dos pensamentos automáticos. Enquanto na terapia do esquema, o foco é a mudança do esquema. O esquema é uma crença que muda a maneira de ver, de enxergar, de comportar, de sentir da pessoa. Né? E na terapia cognitiva, eu não estou conseguindo ler. Deixa eu ver aqui. Apoia-se na descoberta dirigida. Então, hoje a gente vai trabalhar isso. E aí a gente vai trabalhando. E o terapeuta do esquema, ele faz um pouco mais de confrontação empática. A gente vai, ao longo do tempo, perceber que essa confrontação empática, trazer os medos, trazer os comportamentos disfuncionais, colocar na frente dele, mas de maneira empática. Bom, vamos caminhando aí. Opa! Vamos lá. Eu vou pegar o outro aqui. O slide 31 mostra o seguinte. Gente, são 18 esquemas. O Jeffrey Young conseguiu categorizar 18 esquemas. Descobrir. Desses 18 esquemas,
ele classificou os 18 dentro de 5 domínios. Então, tá aí, ó, os esquemas de abandono, a gente vai ver cada um desses esquemas, tá? De abandono, de desconfiança, de privação, definitividade, isolamento, dentro do domínio de desconexão e rejeição. O esquema de dependência, incompetência, vulnerabilidade, emaranhamento e fracasso está dentro do domínio de autonomia e desempenhos prejudicados. O esquema de merecimento e autocontrole e disciplina suficiente dentro de limites prejudicados. O esquema de subjugação, autossacrifício, busca de aprovação dentro do domínio de orientação para o outro, e o esquema de negativismo, inibição, padrões inflexíveis, caráter punitivo, dentro de supervigilância e inibição. O que são esses domínios? Bom, esses domínios são categorias. E esses domínios demonstram um pouco das necessidades afetivas que faltaram na vida da infância da pessoa, ou no início da adolescência. Então, os esquemas que estão no slide 32, dentro dos domínios de desconexão e rejeição, aqueles esquemas que vocês viram lá, é porque na infância faltou um olhar mais cuidadoso com relação ao vínculo seguro. E aí, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso paciente, porque assim, ó, o seu pai, sua mãe não te deu vínculo seguro. Não é isso. Não é isso. O organismo interpreta. Às vezes o pai estava fazendo de tudo para causar isso. Por isso que a gente fala que cuidar de filho não tem receita. Os esquemas que estão dentro de autonomia e desempenho prejudicados. Lá na primeira infância, por isso que permite essa leitura psicanalítica, Bruno, que você falou, faltou um cuidado, um comportamento mais dirigido, uma observação para no questão a desenvolvimento de autonomia e competência. Por exemplo, pais superprotetores faz tudo para o filho, dá tudo na mão dos filhos, achando que está dando, por exemplo, um vínculo muito seguro, que está validando emoções, ele está, se for exacerbado, ele prejudica o desempenho. Quer dizer, a pessoa evolui tendo dificuldade em dar conta, em acreditar que ela dá conta das coisas mais básicas. Os esquemas que estão em limites prejudicados, teve dificuldades lá na interpretação dos limites realistas e controle. Os esquemas que estão dentro do domínio de orientação para o outro, teve dificuldade na validação das necessidades de emoções. Ou foi validado demais as emoções dela, ou validado de menos. E os esquemas de supervigilância e inibição foram gerados, tá certo? Pela dificuldade de demonstrar espontaneidade. Oi, Poli. Dê um exemplo sobre essa orientação para o outro. Orientação para o outro? Os esquemas dentro do domínio de orientação para o outro é que, por exemplo, tem muito a ver com o esquema de emaranhamento. O esquema de emaranhamento, se você olhar lá no slide 31, vamos voltar lá? Orientação para o outro. Quais são os esquemas que estão lá dentro? Eu voltei. Subjugação, autossacrifício e busca de aprovação e reconhecimento. E está perto aqui também do emaranhamento. Que também é... Oi? Pensei agora que seria algo que seria construído em uma criança
ou Isso. no caso, a criança busca aprovação o tempo inteiro, e o pai sempre aprova, mesmo que seja uma atitude positiva ou negativa, ele aprova do mesmo jeito, fala, ok, parabéns, muito bem. Isso, é isso aí, Poliana. Isso é muito difícil, porque a gente não sabe, entre aspas, né? A gente não sabe. A gente vai orientando como psicólogo, quem é psicólogo infantil e trabalha com esquema, vai orientando isso aos pais. Essa validação, tanto validar demais, tanto validar de menos, e o de mais e o de menos depende da interpretação da criança, pode prejudicar na orientação para o outro, por exemplo. Adultos subjugados, que ele depende muito da aprovação do outro para tudo que ele faz. Ele se subjuga. É um comportamento típico desse adulto que tem o esquema de subjugação. O autossacrifício, se doa demais. Ele se doa demais, faz tudo pelo outro em função de quê? De ter aprovação do outro. Para o Jeffrey Young, ele constatou que isso tudo é desenvolvido lá na infância. Essas sensações, esses sentimentos, que leva a pessoa... Você pergunta assim ao paciente, por que você faz isso? Eu não sei. Quando eu for ver, eu vou lá, eu já fiz. Então, muitas vezes, são sensações. Ela se sente sozinha, ela sente que até sim está fazendo algo para o outro e tudo mais. Consegui? Não, o Poli está tão baixinho. Vamos lá. Como os AIDs funcionam? Quer dizer, os esquemas iniciais adaptativos funcionam. Eles funcionam na vida da pessoa, os esquemas é uma crença forte. Eles funcionam no que você aprendeu lá na terapia cognitiva com Aaron Beck, com comportamentos aprendidos para a pessoa sobreviver. Muitas vezes o paciente, nossa, esse é um defeito meu. Eu falo, olha, o que você considera um defeito, em algum momento da sua vida, é o que você teve para te ajudar para superar algo. Hoje está como defeito, mas ele já foi funcional em algum momento. Ele teve que se doar muito em algum momento e teve uma aprovação muito legal, só que agora ele se doa demais. Formas de manter. A pessoa, normalmente, ela apresenta os esquemas através de 3 formas: resignação, evitação e hipercompensação. Eu vou direto para explicar para vocês o que é a resignação, né? O que é a evitação e a hipercompensação, no slide 34. Evitação é uma forma de fuga. Quando acontece um momento de crise na vida da pessoa, ou uma ameaça, ela está frustrada e tudo mais, ela teve alguns comportamentos. De acordo com o Jeffrey Young, os 3 principais comportamentos foram de luta. Os nossos 3 principais comportamentos são de luta, fuga ou congelamento. O comportamento de luta gera hipercompensação, que eu vou entender lá na frente o que é hipercompensação. O comportamento de fuga, que deu certo, o defeito que ela fala, gera evitação. E o comportamento de congelamento gera resignação. Resignação é quando uma pessoa tem um esquema que ela luta conforme o esquema. Resignação significa aceitação. Ela aceita esse padrão de comportamento. Evitação, ela tenta o tempo todo combater. E hipercompensação é um paradoxo. Tá certo? Vamos continuar aqui para eu explicar para vocês. Ô, professor, mas esse nível evolutivo aí seria caráter evolutivo humano, né? Caráter evolutivo Do humano. O nosso processo evolutivo enquanto humanos. Aí seria parte daquilo que é inato em nós, né? Esse que está aqui atrás, aqui no slide 34, nível luta, fuga e congelamento.
Entendi o que você quis dizer, Bruno. Isso. É o seguinte, você está, em parte, corretamente, sim. Deixa eu ver se em parte, não todo. Deixa eu ver se é isso que você quis dizer. É porque ele fala o seguinte, o ser humano, quando ele entrar em um comportamento de crise, de ameaça, ou ele vai lutar, ou ele vai se entregar, que é resignar, ou ele vai fugir. Sim. É isso que você quis dizer? É um comportamento nato? Então, Sim. beleza. Isso. E aí, o que ele quis dizer é o seguinte, para algumas sensações vão ficar tão formatadas, tão modeladas em nós, que o comportamento de fuga vai ser demonstrado lá na terapia do esquema como evitação. O comportamento de luta como hipercompensação. E o congelamento como resignação. O que é resignação? É eu aceitar o esquema como uma verdade. Sim. Por exemplo, quem tem um esquema de abandono, ele fica assim, eu sou sozinho mesmo, não, deixa. Sabe? Aí, o adolescente que fica lá no canto, lá, não, vamos parar, vamos conversar, não. Aí você, mas depois quando você, em outro momento, chega perto dele, mas eu não tenho amigos, sabe? É um pouco de vitimismo, sabe? No caso do esquema de abandono. Sim. Só tem falas que reforçam a crença que ele tem, que é de ser uma pessoa sozinha no mundo. Ele nega qualquer outro parâmetro que demonstrar o contrário. Bom, o esquema de evitação. O esquema de evitação, ele evita o desconforto emocional. Ele acredita que não irá aguentar. O esquema de evitação, para o abandono, para quem tem um esquema de abandono, ele vira todo cheio de si, e não é igual aquela pessoa, não, eu sou sozinha mesmo, não, pode deixar, eu faço. Eu sei que eu não tenho ninguém por mim mesmo, pode deixar, eu faço isso. Ninguém me ajuda mesmo. Agora, quem tem um esquema de abandono e age de modo de evitação, ele vira e fala assim, antes só do que mal acompanhado. Percebe que os dois têm a mesma sensação? Mas a evitação, ele justifica por que ele vai ficar só. Ele acostumou com a situação. Oi? Ele acostumou com a situação e não quer sair daquela situação. Ficou ali nesse esquema aí. Todos os dois têm um certo acostumar aí, Bruno. Só que a forma que eles demonstram isso. Ele é cheio de si como se fosse uma escolha. De uma verdade, assim. Não, eu decidi ficar sozinho. Entendeu? Fazer essa leitura verbal para a gente compreender como que o esquema demonstra não é tão fácil, mas à medida que a gente vai caminhando, a gente vai percebendo. Aí, assim, evitativo puro. Entendi. Ele tende a bloquear os pensamentos e imagens que possam acionar o esquema. Não quero pensar sobre isso, não vou mexer com isso, não. Ele tem evitação afetiva. Agora, compensação ou hipercompensação é uma tentativa de lutar ao máximo contra o esquema. Então, olha, eu tenho o mesmo sentimento, mas 3 formas diferentes de mostrar esse sentimento. Compreende? A hipercompensação, o que tem o esquema de abandono, sabe como é que ele age? Ele é a pessoa mais comunicativa da festa. Todo mundo olha e fala assim, nossa,
Gente do céu. Eu não estou reconhecendo fulano hoje, não. Ele é tão caladinho, olha como é que ele hoje está. Ele está hipercompensando. Ou então você vê uma pessoa muito comunicativa, aí, quando você tem oportunidade ao lado dela, aí ela se torna um pouco mais amiga, ela fala, mas eu me sinto tão sozinho. Como assim? Você é cheio de amigos? Aí você pensa, ela hipercompensa. Então, ela traz um comportamento paradoxal, contrário ao que ela sente, para não demonstrar que ela sente isso. Compreenderam? Esse comportamento é funcional até certo ponto. Só que, a determinado ponto, ele começa a sair muito caro para a pessoa. Muito caro. Porque vai exigindo dela muita energia daquilo do que ela normalmente tem capacidade de dar. Bom, vocês viram lá no grupo o inventário de comportamento que eu coloquei? Sim. Deixa eu procurar lá no grupo. Eu coloquei 2 inventários de comportamento. Vocês devem baixá-los. Um é a folha de correção. Eu preciso que vocês abram ele aí agora para eu explicar ele. Conseguiu abrir, pessoal? Eu consegui. Poliana conseguiu, Danúbio e Bruno. Espera aí, professor. Tá abrindo aqui. Espera aí um pouquinho. Pronto. Então, pessoal, nos próximos encontros, eu já vou ensinar a vocês, e vocês viram escrevendo lá no grupo, por favor, se te pedirem, não passa. Você fala para a pessoa, pega na internet. Porque eu vou falar, olha, eu paguei quase 20 mil reais para fazer uma formação em terapia do esquema. Caríssimo. O lugar, principal lugar no Brasil, autorizado pela Sociedade Americana e pelo Jeff Young. E assim, aí as pessoas, só porque sabe aplicar e tem um resultado, acredita que sabe trabalhar com esquemas. E não sabem. Então, eu falo com vocês com todo cuidado. Eu estou compartilhando conhecimento, mas não gostaria que vocês passassem à frente desse material. E é antiético, né, professor? Oi? É antiético, né? Totalmente antiético. Pois é. Então, quando vocês formarem, se vocês quiserem trabalhar com terapia do esquema, o que aprendeu comigo pode trabalhar tranquilamente. Eu não estou trazendo a questão de ser exclusividade só para mim, nada disso. Mas eu acho que compartilhar para alguém que não sabe, né? Vocês já estão aprendendo o básico. Então, quando for trabalhar, vocês até lá também vão aprimorar mais. Então, tá aí, ó, questionário de esquemas de Jeffrey Young. Você tem aí, esse é o simples, tem um completo que é 200 e tanto. Mas o simples já está uma informação riquíssima. Eu, por exemplo, só aplico ele. Tem outros questionários, mas o principal é esse. Tá aqui, 90 afirmações. Vocês vão responder assim. Eu não tive ninguém para me dar afeto, cuidado, proteção, partilhasse sua vida comigo ou que se importasse de verdade com as coisas que me acontecem. Se isso for completamente falso, você vai colocar 1. Se for grande parte falso, 2. Um pouco mais verdadeiro do que falso, 3. Moderadamente verdadeiro, 4. Grande parte verdadeiro, 5. E me descreve perfeitamente, 6. Depois você vai para 2. Eu percebo que me agarra às pessoas que são próximas de mim com medo de que elas me abandonem. Se for, de novo, de 1 a 6, não tem problema se repetir número até as 90. É assim mesmo. E em cada uma dessas afirmações, você vai colocar um peso. Você já vai aplicar o laudo em você. Você já vai aplicar o teste em você e você já vai fazer o crivo
desse questionário aí. Baixa outra folha, pessoal, para eu ensinar para vocês. Mas é a folha de correção? Isso, agora vocês vão baixar a folha de correção. Pronto. Tá vendo aí, ó? Folha de correção. Na folha de correção, você vai colocar assim. Quanto que você se deu na 1? Aí você vai colocar o resultado embaixo. Quanto que você se deu na 2? Embaixo. Tá, você desce tudo, depois você volta, vai lá na segunda folha até o 18. Depois volta lá em cima de novo, 19. É mais fácil lançar os pontos assim, tá bom? Desce por coluna, vai respondendo por coluna. Quanto que você se deu naquela folha primeira lá das 90. Depois que você preencheu todas essas colunas, você vai vir aqui, ó, privação emocional. Quanto que se deu na 1, na 19, na 37, na 55 e na 73? Você vai somar e vai colocar o resultado dividido por 5. Tudo que você somar, você vai dividir por 5, porque tem 5 casinhas em cada uma aqui. Compreenderam, pessoal? Como é que é? Vai somar, aí dá o total. Isso. O total aqui na horizontal. Aí para achar a média, né? Vai dividir por 5. Aí você vai dividir por 5. Aí você vai achar a média. Ok? Ok. E aí, quando você acha a média, no próximo ponto eu vou explicar para você os esquemas e qual que é a média aí para você compreender se o esquema está ativado em você ou não. Sim. Perfeito? Desvio padrão não, né, professor? Pelo amor de Deus. Oi? Não tem que fazer desvio padrão não, né? Não. É só essa média aí, pronto, acabou. Aí, pessoal, veja bem. Eu tenho que falar para vocês o seguinte. Esse questionário, quando você responder, você tem que responder não é racionalmente. A gente tem que explicar isso para o nosso paciente. Você vai responder baseado em emoções. É como que você se sente. Você sente que você não tem ninguém para te dar afeto? Não é que, não, eu tenho meu pai e minha mãe para me dar afeto, eles tiveram, não. É você sente assim. Você percebe que você se agarra às pessoas? Existem outros questionários que são respostas racionais. Aqui são respostas emocionais. Porque se a pessoa responder racionalmente, o resultado não vai ser coerente. Forte, hein? Forte. As afirmativas aqui são bem fortes, hein? São bem fortes. Por isso que você tem que saber colocar o peso emocionalmente de forma adequada. Tá. Gente, o que vocês gostariam de perguntar de hoje? Professor. Sim. Pode perguntar, Danúbio. Léo, hoje eu tive uma dificuldade danada. Como é que chama? A internet, eu não sei se é a minha, se é a sua, ficou uma emboleira caindo. Cara, eu tô gravando. Eu vou levar amanhã meu computador de novo para olhar e vou tentar resolver isso. Nossa, ficava embolando às vezes. Eu não sei se é a minha aqui ou a sua, entendeu? Entendi. Mas eu tô gravando aqui, cara. Eu vou colocar depois lá de novo no YouTube para vocês. No meu deu para escutar tranquilo. Pois é, eu acho que tem internet e tudo mais. Peço até desculpa a pouca participação, quer dizer, nenhuma participação, mas eu acho que eu tive muita dificuldade sobre isso. Não, e outra, eu estou explicando, né? Vocês vão ver que a partir do próximo encontro, vocês já vão ter aplicado, você tem que chegar com esse formulário preenchido com as médias. Aí vocês já vão ficar curiosos, vocês vão participar um pouco mais, vocês vão falar um pouco mais. Tá. Beleza. Oi? Eu perdi a sua explicação da correção.
da correção, você vai pegar, Lascola, a folha de correção e embaixo de cada número... Travou tudo. Oi? Lascola? Eu não estou te ouvindo. O Lascola, deixa eu te enviar um áudio depois. Pode ser? Que aí fica melhor para você. Ô, professor, Oi. Anteriormente você disse que tem o olhar behaviorista, ele vai enxergar as situações com um psicólogo que vai para a linha behaviorista, né? Uhum. Aquilo que eu percebi aqui atrás, e principalmente aqui nos slides, essa questão da ressignificação, essas questões aqui, eu associo muito, não que eu seja, até porque as coisas ainda estão muito frescas na minha cabeça ainda, mas a gente associa muito com as contingências, até que a gente estuda na aula de behaviorismo, para desenvolver o autodomínio, essas coisas todas lá. Que até foi citada a questão do elogio, de incentivar e de tudo. Eu percebi que é verdadeiramente uma associação de várias abordagens, né? É bem universalizada, né, parece. Né? Por isso que dá o nome, não é só a terapia do esquema, não. Hoje tem um monte de terapias, a terapia positiva, a terapia transacional, elas são terapias integrativas. Ela tem uma base, igual ela é cognitivista, mas ela traz algumas estratégias, e não é estratégias do nada, é que essas estratégias têm coerências na aplicação dessa abordagem. Ah, sim. Entendeu? Ah, não, porque eu acho isso legal. Não. Existe uma fundamentação de acordo com a abordagem que faz todo sentido. E você vai perceber que, na realidade, o Jeff Young não ficou costurando e trazendo, eu vou trazer isso da psicanálise, eu vou trazer... Ele foi desenvolvendo um método, a abordagem. Quando ele foi desenvolvendo a abordagem, percebeu-se que existe muito da abordagem do esquema que é parecido com outras abordagens, mas não porque ele trouxe de outras abordagens. É porque é tipo da abordagem. Ah, entendi. É como se, por exemplo, a terapia do esquema viesse primeiro, aí o Freud vai lá e desenvolve a psicanálise depois, sem ficar comparando com a psicanálise, com a terapia do esquema. Aí você fala assim, nossa, mas a psicanálise, ela pega muito a terapia do esquema. Não é necessariamente isso. O Jeff Young desenvolveu a abordagem com toda uma fundamentação cognitivista e emotiva. Só que quando você vê, por exemplo, a Gestalt, tem muita coisa da terapia do esquema que parece com a Gestalt também. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas a gente vai caminhando, pessoal, a gente vai desenvolvendo isso. Mas, de certa forma, ele pode ter sofrido influências, né, Léo? Pode. Ele pode ter sofrido influência, ainda mais que ele é um cara novo, né? Imagina que o tanto das outras abordagens nasceu bem antes dele. O Jeffrey Young, ele está vivo ainda, ele esteve no Brasil ano passado, né? E isso que é o mais legal, é porque ele não ficou limitado à questão assim, não, tem que desenvolver só isso aqui, porque tem que ser, não pode parecer nada com ninguém. Não, ele percebeu que tal técnica, tal estratégia faz sentido dentro da abordagem. E ele fundamentou por que utilizar essa estratégia. Entendi. Ok. Então, tá ok, então, pessoal. Até o próximo... Isso? Oi? Só isso? É só isso. É tranquilo. Eu acho que semana que vem vai dar mais bafafá, não, pra vocês verem o resultado. Tô com medo desse resultado. Precisa não. Eu também fiquei assim comigo, mas ajuda bastante. Não, tá? beleza. Tá ok, pessoal. Um abraço.
Outro professor. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau. Tchau, Danilo. Valeu, tchau.